Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Se inscreve no canal, deixa seu like e deixa seu comentário, beleza? Vamos pro vídeo. Tem muita polêmica de VAR, mas começamos com a vitória do Flamengo em cima do Vitória. Fala, Gustavo Zupac, tudo bem? Boa noite, Marcela. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Foi uma vitória justa do Flamengo. Assim, na semana passada, a gente acompanhou, né, a primeira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. E a leitura, não só da opinião pública, mas do próprio Felipe Luiz, é que o Flamengo havia vencido o seu jogo na Libertadores, na Venezuela, mesmo jogando um futebol menor do que se esperava. E isso acontece quarta e domingo, no mundo inteiro. Hoje, o Flamengo correu o risco de não vencer um jogo em que ele jogou bem a maior parte do tempo, em que ele produziu a maior parte do tempo, porque o futebol, de fato, é assim. Mas, na reta final do jogo, o cruzamento do Luiz Araújo achou o Bruno Henrique, dois jogadores que vieram do banco, do Felipe Luiz, e o Flamengo venceu a vitória com merecimento. E olha como é que são as coisas, né? O Flamengo chegou a ficar meia hora sem finalizar no jogo. Dos 30 do primeiro tempo aos 15 do segundo tempo, o Flamengo não bateu para gol, mas conseguiu entender que você vai oscilar durante o jogo, voltou a encontrar um volume de jogo interessante e mereceu a vitória com atuações individuais boas, uma atuação coletiva boa. Teve o gol do Wellington Rato, que quase decretou o empate, mas venceu quem jogou melhor. Eu gostei do Flamengo no Barradão. Pois é, o Arrascaeta jogando bem, fazendo o gol, o primeiro gol do Flamengo, o Wellington Rato empata. E depois vem o Bruno Henrique, que entra no segundo tempo e consegue deixar o Flamengo à frente. É o resultado que se esperava desse Flamengo ou se esperava um Flamengo com um resultado mais tranquilo, jogando no Barradão? Birner, boa noite. Bem, Marcela, boa noite para vocês, o Pac, Marra, Jean, os fãs das fãs do esporte. Eu não fico esperando quando alguém sai de casa no Campeonato Brasileiro, nesse estágio da temporada, ainda jogo em cima de jogo, atletas voltando de lesão, que esse time ganhe como se estivesse jogando contra ninguém. Eu vou muito na linha do Zupac. Eu acho uma boa atuação do Flamengo, obviamente a volta dos jogadores que constroem melhor faz uma enorme diferença. O próprio gol do Arrascaeta, a gente está vendo aqui, é um clássico sobre isso, né? Como está cercado por um monte de gente, não tem espaço, não tem erro de marcação do adversário, e ele acha uma finalização além do drible muito aparentemente simples, mas é muito inteligente, com muita qualidade. E quando o jogo fica difícil, tem no banco os jogadores que conseguem alterar a dinâmica da equipe, jogadores de velocidade, jogadores que atuam de maneira aguda. Então, a força do elenco se fez presente num jogo em que o Flamengo foi bem, mas é óbvio que se você pensar na atuação ideal do Flamengo, que é muito difícil que se repita com o calendário atual, essa ficou abaixo, mas jogou bem melhor que o Vitória. Eu acho que tinha que ganhar, ganhou por méritos, perfeito. Eu imagino que o flamenguista está bem satisfeito com a atuação de hoje. Ô Jean, boa noite. O quanto da volta do Gerson, o Arrascaeta também melhora esse time do Flamengo? E você esperava mais do Flamengo com a volta desses atletas? Boa noite, Marcela. Boa noite a todos. Não, eu não esperava mais porque eu acho que hoje, de fato, o Flamengo jogou bem. Se a gente pegar os 10 minutos, já podia estar 2-0 para o Flamengo. Sim. Com duas chances bem cara a cara ali, boas chances que o Flamengo criou. Claro que você não ficou criando durante os 90 minutos, mas se a gente considerar, né, essa alternância entre bons momentos e momentos um pouco mais discretos no jogo, acho que o Flamengo fez uma bela atuação. Mereceu vencer, acho que com mais facilidade com mais facilidade, entenda, não é nem dizer, tinha que ter feito 4 ou 5, mas sofrer o gol como ele sofreu, acho que não fazia sentido para como estava o jogo naquele momento, né? Uma bola desviada, daquelas coisas que o futebol eventualmente faz acontecer e aconteceu, e aí acho que vale também, né? Desta vez, acho que você falou Gerson e Arrascaeta. Sobre a obra de arte do Arrascaeta, acho que não precisa nem falar, né? A gente viu o gol, a maneira como ele abre o placar de um jogo que estava difícil, apesar do Flamengo ter criado muitas chances. Então é o cara que encontra o novo ali. E o fato dos dois estarem em campo também permitia que Bruno Henrique e Luiz Araújo, por exemplo, estivessem no banco. Claro, o Bruno Henrique mais porque o Juninho começou como titular. Sim. Mas aí você também, a volta dos jogadores titulares do Flamengo, isso eu sempre digo, faz com que o banco seja um banco mais poderoso ainda, né? É sempre um banco poderoso, o banco do Flamengo, mas se a gente pegar a segunda metade da temporada passada,
a gente vai lembrar, né, de um Flamengo que tinha sempre um time muito forte, que começava o jogo, mas não tinha um banco tão forte, porque eram tantas lesões, tantas ausências, que o banco nem era tão forte quanto deveria ser. Com a volta de Gerson e Arrascaeta, o Flamengo pode se dar o luxo de tirar do banco de reservas jogadores como Bruno Henrique, Luiz Araújo, e eles acabaram fazendo aí a jogada do segundo gol. Mas uma vitória absolutamente justa por aquilo que o Flamengo produziu. Pois é, o Mário Marra, quando você pensa nesse meio-campo do Flamengo, você olha Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, esse é o meio-campo ideal do Flamengo e é assim que veremos nos principais jogos do Flamengo nessa temporada? Tem sido no início, mas eu tenho primeiramente, boa noite, Marcelo, boa noite. Jean, Vitor, Gustavo Zupac e também os fãs de esporte. Tem sido assim, mas eu não consigo achar que é uma cadeira cativa, não. Eu acho que eu entendo o De La Cruz como, atualmente, um jogador que precisa provar mais. Vejo o Pulgar como um jogador acima da média, o Gerson fazendo diversas funções e fazendo bem diversas funções. O Arrascaeta é um jogador que não precisa ficar aqui falando muito, né? E o gol, concordo com o Jean, o gol é incrível, né? De qualidade, um jogador que tem tanto recurso que ele pode pensar algo que os outros não tiveram a menor capacidade de imaginar e ele fazia aquilo parecer muito simples. E nesse caso, só ressaltar, né, Marra, roubando a bola. Sim, Esse é o ponto Aquilo especial. é um absurdo fazendo também, algo né? que não é muito Ele comum. rouba a Talvez bola, é até mais surpreendente do que a genialidade do gol, da maneira que ele fez o gol, né? Não, isso é mais surpreendente. Mas então, Marcelo, eu não sei se esse vai ser o meio-campo da temporada. E aí vai uma dúvida em relação ao De La Cruz. Porque com o Gerson você pode contar em qualquer situação. De um tempo para cá, o Alan tem sido mais utilizado. Inclusive foi utilizado no jogo da Libertadores. Pode já o Gerson como segundo, 2 de velocidade Exatamente. pelo lado, de acordo com o jogo. Tempo. Se você buscar o Gerson para fazer um segundo do lado do Pulgar, ele faz bem. Olha, em algumas situações ele faz como primeiro também. E ele já foi um jogador que foi, com o Sampaoli, ele foi utilizado até como ponta. E ele sempre entregou bem, ele rende muito bem. E essa é mais uma das virtudes do elenco e da abordagem que tem o Felipe para o elenco. Ele pode mudar o time e ele não vai oferecer tanta tranquilidade assim para quem não está jogando bem. Mas vou ser muito sincero, fiquei preocupado com o Vitória na primeira rodada, no jogo contra o Juventude. Sim. E o Vitória de hoje... Bem melhor, né? Bem melhor. Bem melhor, E né? veja o Concordo. tamanho do desafio. Era jogar contra o Flamengo, era jogar contra o Flamengo depois de uma sequência de resultados que não são agradáveis, inclusive de Sul-Americana, e o Vitória obrigou o Flamengo a ser Flamengo. Hoje o Vitória fez um jogo muito legal, obrigando o Flamengo a jogar. Mesmo jogando, perdeu, né? Tem isso também, já são 5 jogos já sem essa vitória, mas na Sul-Americana o Vitória foi muito mal. Sim. E aí vai para um campeonato brasileiro, eu continuo muito preocupada, ainda mais porque é uma derrota. Eu continuo muito preocupada porque é um Flamengo que encontra uma bola e consegue fazer um gol com o Bruno Henrique e ganha a vitória. O Vitória foi muito valente no jogo de hoje, como o Sport jogou muito bem contra o Palmeiras, a gente vai falar já. Os dois times nordestinos que receberam as duas maiores potências do futebol brasileiro. Sobre o meio-campo do Flamengo, acho que tecnicamente esse é o meio-campo ideal, mas sempre tem muitas variáveis impactando isso. E acho que especialmente a parte física. Quantas vezes durante a temporada a gente vai ter Pulgar, especialmente De La Cruz, Arrascaeta e o Gerson, bem disponíveis e bem fisicamente para fazer parte desse meio campo. Pós-data FIFA, quase nunca. Tem sido raro. O Arrascaeta é um jogador que vem convivendo com muito problema físico. O De La Cruz, o Tite falou bastante sobre isso na última temporada. O De La Cruz assim, claramente sentiu o impacto de sair do futebol argentino, impacto físico, e vir para o futebol brasileiro, em termos de maratona de jogos. Ele é um atleta... ele é um corpo em adaptação ao futebol que se pratica. E ele oscilava aqui, né? no River também, né? Sim, tecnicamente. Aqui ele tem tido problemas mais físicos, né? Mas em condições eles jogam. A questão é que o Felipe tem como variar bastante. E hoje ele variou. No decorrer do jogo, ele tirou o De La Cruz, ele colocou o Plata. Foi a primeira troca que ele fez. Tirou o De La Cruz e colocou o Plata. E aí ele traz o Gerson para trás. Aí depois que ele faz o gol, ele entende, era natural que o Vitória saísse mais, ele tira o Arrascaeta e bota o Luiz Araújo. Ele já muda o desenho do time. Luiz Araújo jogou na Venezuela como o Arrascaeta, mas é outro tipo de jogo. Fica um jogo mais de transição, mais direto, menos pensado. E o Vitória faz o gol já com o Flamengo nessa formação. E é com essa formação menos
pensante e de mais correria, que o Flamengo encontra a vitória. O Juninho, de muita movimentação no jogo hoje também, bola na trave no primeiro tempo, e aí no segundo ele tira o Cebolinha e bota o Bruno, muda o perfil do ataque, bota a dupla, Bruno Henrique e Juninho. Acho que hoje o Felipe conseguiu usar bem as diferentes características que ele tinha no time e no banco para colocar o Flamengo jogando, entendendo as fases do jogo. E por isso venceu também. Que bolada também levou o Léo Pereira ali, né? Nossa Pelo Senhora. amor de Deus. Mas isso quer dizer que não teremos um 11 titular desse Flamengo? Ainda tem o Pedro, né? Que vai se recuperar e em breve deve entrar em campo. A entrada do Juninho hoje, talvez, de alguma maneira, seja até uma preparação para a volta do Pedro, né? Porque o Pedro é um centroavante, de fato, o Pedro não se discute, né? É um jogador com uma qualidade indiscutível, mas ele é um centroavante de fato, então é diferente, né? De você ter, por exemplo, o Bruno Henrique por ali. Ali muda mais taticamente. E acho que isso é legal do Flamengo, né? Também começar a encontrar, né? E certamente o Felipe Luiz está pensando nisso, os padrões para quando você não tem determinados jogadores. Eu acho que, por exemplo, em relação ao Arrascaeta, por isso que o Zupac falou, esse padrão tem que ser pensado. É claro que vai mudar de acordo com o adversário, né? Contra quem você vai jogar, como joga o adversário. Mas ter um padrão para jogar sem o Arrascaeta é importante para o Flamengo. Porque eu acho que o Flamengo tem que saber resguardar esse jogador. Ele é tão diferente, ele tem uma capacidade tão grande e, ao mesmo tempo, ele tem problemas quase que crônicos ali do ponto de vista físico, né? Eu, que acompanho bastante a Roma, eu vejo que, assim, talvez o Flamengo devesse fazer com o Arrascaeta o que a Roma fez com o Dybala de fazer, cara, é o seguinte, você não vai jogar todos os jogos, você vai jogar determinados jogos, mas e aí? É preciso estar claro o que você vai fazer quando você não tem o Arrascaeta? Alguém vai jogar exatamente na função que ele exerce? Ou você, de repente, vai mudar o time e vai ter um time com características diferentes? Eu acho que isso tudo, à medida que o tempo vai passando, o Felipe Luiz vai ficando mais pronto e mais preparado para tomar as decisões. Porque isso é muito claro, né, Birner? Que não terá o Arrascaeta sempre à disposição, isso está muito claro para o Felipe Luiz. Eu acho que não... Se ele... Eu duvido que tiver a ideia de manter um time titular, é porque ele está subaproveitando o elenco. Você pega, por exemplo, hoje com o Gerson, joga pelo lado, o Gerson vai construir por dentro, mas você tem a volta do Wesley. E aí você tem o jogador agudo que está em grande fase, né? De novo. Fazendo bastante o lado de campo, que o Gerson não faz a linha de fundo. O Gerson vem criando por dentro. Aí ele traz o Gerson para segundo. Você tem reservas que são atacantes, de fato, diferentes do Wesley, mas que vão para a linha de fundo. Daqui a pouco tem o Pedro. Pode achar que em algum momento, como você pode jogar com um atacante de lado de campo, seja alguma coisa mais inteligente do que... Porque você tem um centroavante ali que pode também sair da área, mas para a bola chegar mais pela linha de fundo, de frente para o Pedro. Você pode, em outros jogos, jogar com Pedro e Juninho. Jogar num 4-4-2, porque o Juninho sai muito da área, o Pedro se movimenta. Enriquecer as questões coletivas e torná-las eficazes, usando todo o potencial do elenco, é a missão do técnico. A missão do técnico não é arranjar um time titular. Quem tem que arranjar um time titular é técnico que tem elenco super limitado. Então, eu só dei algumas ideias aqui que são muito óbvias, mas óbvias comigo falando no ar-condicionado, muito possíveis na teoria, mas quem implementa isso é o treinador. E é muito claro, né, Vitor, que assim, se eu jogar sem o Arrascaeta e sem o Gerson, você vai sofrer mais, você vai ter mais dificuldade. Por mais que tenha um elenco espetacular, assim, são dois jogadores, é um jogador espetacular e é um outro que pode fazer a função dele sem cair tanto. São os construtores. No meio de semana, a gente viu isso. E são jogadores que de têm arranque uma afinidade com a bola diferente. No meio de semana, a gente viu o Luiz Araújo, que já jogou assim outras vezes. Já jogou assim com o Tite, que já jogou assim na Major League Soccer, pelos dois lados ou por dentro. Mas é diferente da dinâmica, na forma que recebe a bola. Ele recebe a bola pensando em partir. O Arrascaeta e o Gerson recebem a bola e já imaginando o que vai acontecer. Já imaginando a próxima jogada. A gente está falando de armadores, daqueles jogadores diferentes por dentro. E foi o que aconteceu no meio de semana, não tinha nenhum dos dois. Hoje, você pode se dar ao luxo de, sim, guardar o Arrascaeta em um jogo ou outro. Contanto que tenha um jogador como o Gerson, por exemplo, que hoje até foi recuado, para jogar adiantado. Porque ele faz. Ele consegue fazer as funções. O padrão pode ser isso que eu estava falando. Bom,
beleza, não vou ter o Arrascaeta, o Gerson vai jogar, entendeu? E joga. Criar esses padrões que certamente o Felipe vai acabar criando. Como ele não teve contra o Deportivo Táchira, é claro que é uma equipe que sofre um pouco mais. Por isso que eu penso assim, ele vai ou não vai utilizar, vai ter os seus titulares? Ou colocamos o Gerson e o Arrascaeta como os jogadores que estarão nos principais jogos, e aí sim podemos colocar como jogadores titulares, e os outros ele consegue mesclar de várias formas. Você fala de cadeira cativa. Se for pensar em 3 que, se estiverem em forma, jogam sempre, são Gerson, Arrascaeta e Pulgar. Sim. Até pelas opções de banco, o Arrascaeta, como a Rafa falou, é um construtor, mas que tem o drible, o arranque. O Gerson é um construtor mais inteligente, um cara que vai pensar mais o jogo, articular, ocupar melhor os espaços do campo. E o Pulgar é disparado o melhor marcador que o time tem no meio-campo, além de ter um bom passe. Quando você tira, como você falou, no jogo do meio de semana, o Gerson e o Arrascaeta, o Felipe usou 4 jogadores avançados, só que ninguém sabia jogar entre as linhas. E aí faltava a profundidade. Para esses caras, ter a opção de drible. Porque, por exemplo, o time hoje do Vitória está marcando o Gerson, está marcando o Arrascaeta. Vai sobrar mais espaço para o Everton Cebolinha eventualmente receber uma bola no mano a mano. Se houver alguma inversão de jogo para isso acontecer, esses caras têm muito mais condições de fazer. O Arrascaeta associa muito bem com quem joga do lado esquerdo, porque as associações basicamente são Arrascaeta e Cebolinha, Wesley e Gerson, do outro lado. Né? Então são construções que estão muito bem definidas. Só acho que o Felipe, com o tempo, e esse é um desafio enorme, porque não tem tempo para treinar. Sim. Se ele tivesse uma semana, todas as semanas para treinar, ele viria com uma novidade ou com uma coisa a mais sempre. Eu não sei como é que ele vai fazer o que eu digo que pode ser feito a mais, jogando quarta, domingo e o Mundial, que outras equipes vão ter de período para se acertarem. E assim... Não sei se é viável fazer isso. Passou muito tempo viajando também, teve um treinamento antes da partida de hoje. E o futebol brasileiro, ou o campeonato brasileiro, eu não sei de onde a gente tirou que os jogos são fáceis. Os jogos são difíceis. E desse ano... Nos primeiros 5 minutos poderia estar 2-0, mas não estava. E esse ano talvez seja um dos mais equilibrados da história. E tinha tomado um gol antes. Os jogos são difíceis. Claro, porque você vai pensando, os principais adversários, os adversários que sobem, os adversários ali que estão lutando, o que sempre vão lutar contra o rebaixamento, são os considerados mais fáceis. Mas é claro que é muito difícil jogar contra o Vitória no Barradão. Porque, assim, vai ser difícil. Mas é mais difícil jogar contra o Vitória no Barradão ou contra o Palmeiras no Allianz Parque? Na teoria, contra o Palmeiras no Allianz Parque. Mas acho que... Vai, fala. Não, assim, o Flamengo convive com uma cobrança, e é uma cobrança que acho que vem mais de um lado mais passional, né, do que já passional, torcida rubro-negra, e talvez de uma parte também da imprensa, com essa sombra de que o Flamengo, se não ganhar de todo mundo e se não jogar bem, assim, bem vistosamente, todos os jogos, temos um problema aí. E não é assim. Não é assim. Eu já falei isso aqui algumas vezes. O Flamengo não está para o Brasil como o Paris Saint-Germain está para a França. É diferente. O nível aqui é muito mais alto. Claro. Embora o trabalho do Felipe seja um trabalho espetacular, a distância ela tem diminuído, porque os concorrentes têm melhorado em massa. Tem tido cada vez mais adversários capazes de ganhar o Flamengo, embora o Flamengo melhore. Então, assim, o jogo de hoje não era um jogo fácil. Como o jogo do Palmeiras não foi um jogo fácil, e as duas equipes conseguiram vencer cada uma à sua maneira. E outra coisa, assim, a gente também não pode esquecer que o Felipe nem tem um campeonato brasileiro ainda nas costas. Sim. O número de jogos, ele também, eu acho ele ótimo, eu acho ele a melhor notícia do futebol brasileiro dos últimos tempos, mas ele também está aprendendo. E continua com uma derrota apenas. Na função. Desde que chegou no clube. Na função dele, ele também está aprendendo. Impressionante. Sim. Meu ponto é a discussão, a cobrança, a exigência de time titular para o Flamengo, acho que vale menos do que para qualquer outro time. Quer dizer, exigir que o Flamengo tenha um time titular que jogue constantemente, eu acho que não faz sentido a partir do momento que você tem um elenco como esse, porque realmente são muitas as opções. E aí, quando você tem tantas opções, o importante é você usar também todas essas opções para não te criar outro tipo de problema, que acho que é algo muito comum no futebol também. Então, acho que a hierarquia dos jogos... E ele estava do outro lado do balcão há pouco tempo. Ele sabe exatamente como as coisas funcionam. Talvez a própria liberação do Gabigol do jeito que foi, passe muito por ele falar, cara, eu quero resolver as coisas aqui de outro jeito. Mais fácil sem ele. Não quero ter problema, mais fácil sem ele. Então, eu acho que não faz muito sentido, assim, a gente exigir do Flamengo um time titular, ainda que, ok, como o Flamengo é o melhor elenco, é o melhor time, ou pelo menos tem o potencial para ser o melhor time, é normal que no jogo grande, no jogo da hierarquia maior,
O Flamengo é que resolva quem ele vai pôr em campo. Sim. E o outro é que escale pensando no Flamengo. Mas aí nós estamos falando o quê? De, sei lá, 10, 11 jogos na temporada. Tá. Estamos falando mais de mata-mata, talvez. Então, tô falando dos 7 jogos de Libertadores e aí um outro jogo de brasileiro mais decisivo que vai ser prioridade do Flamengo, como a gente viu, inclusive, na escalação de hoje. Acho que esse é um ponto importante também. O Flamengo cumprir aquilo que ele prometeu e prometeu de maneira inteligente. Eu acho de que o brasileiro... Cara, o brasileiro é muito grande. O brasileiro é um campeonato enorme, é um campeonato difícil e é um campeonato que quem tem o melhor elenco tem indiscutivelmente mais chances de vencer do que qualquer outra equipe. Ao contrário da Libertadores. Você pode falar, beleza, o Flamengo tem mais chance na Libertadores. Mas essa mais chance não é... Faz um jogo ruim. Não é a mesma coisa. Um jogo ruim te elimina, uma arbitragem pior te elimina, enfim. E é engraçado